Bom dia a todos. Eu quero aqui, inicialmente, agradecer a deferência da FEBRATEL por nos ter convidado para estar aqui. Quero agradecer também a presença da doutora Marina Nogueira, amiga querida de longa data, que se dispôs a sair de Brasília e vir a brilhantar essa mesa. E, para mim, além de um grande prazer pessoal, é uma grande honra estar aqui, doutora Marlene. Quero agradecer a cada um dos companheiros de mesa, todos eles homens muito bem-sucedidos e homens com larga experiência no tema que nós vamos aqui, nesta manhã, explorar. Eu pediria que o pessoal da retaguarda lá pusesse a minha apresentação, a FEBRATEL número 1, está aí, para que nós passemos ao tema que nos interessa. Por favor, se puderem me mandar o comando para que eu possa exibir as apresentações, eu agradeço. Meus senhores e minhas senhoras, eu, quando me dispus a vir aqui, de uma única coisa eu sabia antes de sentar para planejar a explanação que vou fazer. Eu não iria, de forma alguma, repetir o senso comum que esse tipo de evento normalmente traz. Talvez isso venha a surpreendê-los. E se assim acontecer, eu me darei por satisfeito. Eu entendo que esse tema é da mais alta relevância estratégica, no sentido que a palavra tem de mais específico. Formar lideranças é certamente o grande desafio que as empresas, e não apenas as empresas privadas, mas o poder público também, tem diante de si. E o que nós vemos nas últimas décadas nesse país é, digamos assim, um movimento que, ao mesmo tempo, permite que lideranças tecnológicas, que pessoas qualificadas emerjam, e nós temos aí que nossas empresas têm ficado cada vez mais fortes, cada vez mais competitiva no plano interno e também no plano internacional, o que é bom, mas nós temos visto um descompasso incomensurável nesse processo que já foi aqui mencionado de uma maneira rápida pelo presidente Luiz Garcia, que é o agigantamento do poder público. Esse agigantamento, ele se dá de muitas formas. E foi aqui mencionada a questão da carga tributária. Eu só quero lembrar que recentemente eu fiz um artigo pegando os números da FEBRATEL, pegando os números do setor, em que eu vi que em 2007 o valor agregado do setor gerou meros 6% de lucros para distribuir aos acionistas. Aqueles que correm riscos, que mobilizam equipes, que trabalham diuturnamente, que acordam cedo e que dormem tarde, e que não tem fim de semana, a gente sabe como é a vida de empresário, eles conseguiram distribuir o que não é uma certeza para muitos setores, mas esse setor é um setor de ponta, 6% do valor agregado foi remunerar acionistas. E 32% foi remunerar governo, de muitas formas. Há uma desproporção flagrante. E isso tem muito a ver com liderança. E é disso que eu quero falar com os senhores. Vocês
devem ter visto a revista Veja que chegou às bancas. E essa revista Veja, se eu tivesse encomendado para o nosso evento, ela não teria vindo em melhor hora. O Cícero está ali mostrando. E ela vem nos falar do problema educacional. Eu tenho muitos filhos, e vários deles ainda em escola, já tem uma que concluiu o curso superior, mas eu tenho acompanhado isso no dia a dia. E, aliás, eu tenho escrito também sobre esse assunto, a minha indignação de ver o que as escolas de ponta têm feito com os meus filhos, onde eles estudam, e o que dizer das escolas de periferia, as escolas estão na mão do poder público. Então, eu quero começar falando da reportagem da revista Veja, porque ela vem muito a calhar, e eu quero crer que muitos de vocês já a leram antes de chegar a esse recinto. Vamos começar com um diagnóstico do problema que está bem posto na revista Veja. Primeiro, quero falar da qualidade dos nossos formandos. Como é que a nossa juventude é formada? Ela depende da formação obtida no nível médio, se a criança tem boas escolas. E o que nós consideramos hoje boas escolas, como vimos na revista Veja, não são exatamente o que poderíamos chamar de boas escolas. Depende da formação e da estrutura familiar. Isso é fundamental. Boa parte das tragédias que eu tenho visto aí no âmbito da juventude, tragédias relativas a drogas, tragédias de mortes cedo, mortes por acidentes, mortes por isso, mortes por aquilo. Nós sabemos que a taxa de morte na juventude, especialmente a do sexo masculino, é uma coisa epidêmica, uma coisa dramática, que tem traumatizado muita gente. Depende muito dessa formação. Depende da qualidade das escolas de nível superior, claro. E nós temos a tradição de ter boas escolas públicas, mas essas boas escolas públicas têm sofrido um processo de degradação continuada ao longo das últimas décadas. Depende do corpo docente. E aqui é uma das maiores tragédias que nós temos, porque a minha constatação de experiência direta, mas também por ver pesquisas, é que o corpo docente, especialmente nas escolas de nível básico e fundamental, está muito mal formado e muito incapaz de preparar os nossos filhos, a nossa juventude, para serem os líderes que nós precisaríamos que eles viessem a se tornar. E depende do próprio aluno. Muitas vezes a criança tem um talento para isso, para aquilo outro, mas muitas vezes nem todo mundo tem talento para ser um líder. Então a criança precisa explorar a sua própria competência, vamos dizer assim, de vocação. E qual é a qualidade do nosso ensino de nível médio? O que nós temos? Escolas públicas sucateadas, salvo exceção. E aqui eu digo sucateada, mesmo aquelas que têm boas instalações e bons meios físicos. Às vezes tem até a tecnologia de informação instalada. Mas quando eu estou dizendo que está sucateada, é porque nós temos que enxergá-la como um todo. E o principal da escola não é meramente o meio físico, o imóvel e seus móveis e etc., mas, sobretudo, o seu corpo docente. A rede privada da escola de nível médio, na realidade, hoje, ela é muito superior ao do setor público, salvo exceções. Em algumas cidades a gente tem escolas notáveis no setor público, mas hoje não é mais a regra, o que seria na geração dos meus pais e dos meus avós. Nós temos, e aqui é uma das grandes chagas da nossa sociedade, um professorado militante, que torna a causa política mais importante do que o compromisso pedagógico. E eu quero sublinhar aqui que causa política aqui é causa esquerdista. É uma causa anti-empresarial, anti-economia de mercado, anti-valores ocidentais. Causa política aqui tem um sentido exato, e é esse que eu lhes digo agora. Os alunos da escola pública são desmotivados. A gente sabe que muitas das escolas públicas hoje viraram centros, antros de tráfico. São centros de deformação de crianças, não de formação de crianças. Isso é um absurdo. A gente vê as notícias no jornal todos os dias. Não são eventos aleatórios e esporádicos. São eventos continuados. E nós temos que os alunos das escolas privadas, especialmente aquelas mais competitivas, preparam bem, digamos assim, para o vestibular.
que, aliás, é uma coisa que está em mutação e vamos falar sobre isso, que o vestibular pode se tornar hoje uma coisa do passado em face das modificações institucionais que estamos tendo. Então, a qualidade do nível médio. Nós temos grave deficiência no ensino de cadeira de exatas. Os senhores são do setor de tecnologia. Mais do que nenhum outro setor, eu acho que esse se ressente dessa má formação das cadeiras de exatas. Nós temos a área de humanidades do nível médio inteiramente ideologizada, no sentido que eu disse aqui, de fazer um discurso contra a economia de mercado e contra o bem empresarial. Nós temos grave deficiência de ensino de línguas estrangeiras, o inglês e o espanhol, que são muito apropriados para uma economia que busca competir com os BRICS e com os demais concorrentes do mercado mundial. Nós temos um aprendizado focado na repetição mecânica de conteúdos, o oposto do que se esperaria para a formação de líderes. Nós temos, agora, as inovações vindas da era do governo Lula, a grave progressão continuada, quer dizer, aprovar alunos sem provas. E isso tem uma consequência mais grave, porque agora estão fazendo cotas para alunos saírem do nível médio e entrarem automaticamente ou com pontos à frente no nível superior. Então, deforma-se e não se cobra do aluno no nível médio e básico, e esse sujeito deformado e mal preparado e despreparado tem vaga garantida no ensino superior, tirando a vaga de alguém mais capaz. Nós temos que a escola não ajuda na descoberta da vocação dos alunos. A escola, como um mero passar do tempo, não tem esse compromisso de ajudar essa juventude a buscar e a explorar os seus talentos naturais. O acesso ao ensino superior, meus senhores. O sistema de cotas que foi recém-inventado aí, ele deteriora a qualidade do tipo, a qualidade das pessoas que chegam lá, por conta dessas distorções, e uma delas eu acabei de apontar. Nós temos que o sistema de cotas é moralmente questionável. Por quê? Porque não releva a única coisa que é moralmente defensável, que é a meritocracia. A meritocracia está sendo substituída por critérios ilegítimos de raça e procedência da escola pública. Uma coisa artificial e que contraria a nossa formação histórica. Nós nunca tivemos um problema racial. Esse problema racial está sendo colocado de forma artificial, de fora para dentro. E eu entendo que a meritocracia deveria ser o único instrumento de acesso ao nível superior. Qualquer outra coisa fora disso é ilegítima. Ensino superior, seus problemas. Queda na qualidade da universidade pública, porque nós temos excesso de politização. E como eu tenho filhos em idades universitárias, eu tenho vários feedbacks. Por exemplo, eu tive uma aluna que fez 1 ano de UNB. Eu morava em Brasília, e vim para São Paulo, e aí ela acabou sendo aprovada no UNB. Ela passou 1 ano cursando na escola de business lá, de administração. Eu a tirei de lá, e hoje ela cursa o IBMEC, em São Paulo. Perdeu 1 ano da sua carreira acadêmica. E por que eu fiz isso? Porque ela fez 1 ano de curso que basicamente ensinava a jogar truco e a fazer festa no campus universitário. Não aprendeu absolutamente nada. Então nós, a minha mulher e eu, tomamos a decisão de tirá-la daquela escola, que supostamente é uma escola que forma elite, e a trouxemos para São Paulo para cursar o IBMEC. Porque lá eu sabia que tem um projeto acadêmico que daria para ela a condição para que ela explorasse a sua própria vocação. Eu fiz isso. As escolas privadas, em média, não têm qualidade, são fábricas de diplomas, porque nós temos aquele apelo ao diploma, né? As carreiras públicas são todas vinculadas a diploma. E muitas vezes as empresas privadas também exigem na sua fase curricular o diploma, de modo que é muito difícil alguém se destacar se não tiver o diploma formal. Aí o que é que nós temos? A ideologia ensinada contraria os valores da economia de mercado. Esse é um dos grandes cânceres que nós temos na escola de nível superior. Nós temos que as escolas não formam empreendedores. Quando muitos, ela foca na mentalidade hoje, mais do que nunca, do concurso público.
ou de se arrumar emprego. Nós não temos fábricas, entre aspas, aí, de empresários, se é que os senhores me entendem. E para ser empresário não precisa ser necessariamente um homem de capital. A gente viu um exemplo mundial, o caso do Bill Gates. Jovens de talentos podem construir impérios a partir do nada, desde que tenha a mentalidade empreendedora. Militância favorável ao socialismo. A bandeira do socialismo está em tudo, do jornal diário ao livro escolar. E essa bandeira do socialismo é basicamente uma militância contra o capitalismo, contra a economia de mercado. Provão. Os dados são inconclusivos. E aí a metodologia é de tal forma feita que se procura analisar o efeito. Se procura analisar o resultado. Alunos que não têm motivação para fazerem as provas. E agora eu constatei, recentemente, vendo os fatos desse ano, que esses dados do Provão estão sendo usados pelas autoridades da área educacional federal para desqualificar a rede de ensino privado, que é um grande perigo para nós. Que nós podemos estar vendo gestar um projeto aí de estatização do ensino que hoje é privado, que seria a pior das soluções para os problemas que nós temos hoje. O sistema de avaliação de ensino é falho sobre a formação de lideranças. Não há, nem se questiona isso. Quer dizer, lá é meramente uma avaliação burocrática, vamos dizer. Portanto, nós temos uma visão burocrática do ensino-aprendizado. Eu diria, mais do que uma visão burocrática, uma visão estatística do ensino-aprendizado. E, portanto, nós temos essa disposição do governo de desprestigiar o ensino privado, de desqualificar na origem. Aliás, uma das coisas sintomáticas é o seguinte: os alunos da USP e da Unicamp, que são duas das principais universidades do país, não foram submetidos a essa avaliação nesse ano. Por quê? Se são as principais, deveriam ser as primeiras a serem avaliadas. O que é que nós temos? Cursos de pós-graduação. Os títulos de graduação são insuficientes para a identificação dos talentos. Quer dizer, pouco diz hoje para um diretor de RH, um diretor de talentos, como o doutor Cícero aqui na mesa, se ele pega um sujeito diplomado em escola A, B ou C, salvo exceções. Por exemplo, alguém que sai do IBMEC ou da FGV, enfim, das escolas notáveis que nós sabemos. Os alunos buscam completar a falta de conhecimento com MBAs e outros cursos equivalentes, alguns deles indo buscá-los no exterior. Novamente, nós temos uma tendência contrária à economia de mercado. Quem teve a oportunidade aqui de fazer um mestrado, um MBA, ou mesmo um doutorado, e eu creio que muitos dos senhores o fizeram, saberá que a literatura que foi exigida é, em grande medida, contrária à economia de mercado. E as empresas estimulam, tem muitas empresas, sobretudo as empresas de maior porte, o pós-graduação dos seus gerentes, na tentativa de formar lideranças e de suprir deficiências que são gritantes no seu quadro gerencial. Qual é o papel das empresas? Elas têm, as empresas mais organizadas, de maior porte, têm os seus planos de trainees. E o plano de trainee, mais das vezes, vai tentar suprir carências que deveriam ter sido supridas na formação acadêmica de nível superior. Nós temos investimentos em atividades motivacionais. Tá certo? Isso é natural, tem que ser feito. Nós temos recrutamento de talentos formados no mercado. Muitas vezes contrata-se um headhunter para buscar perfis determinados que não tem dentro da empresa e muitas vezes não tem emergindo do meio universitário. E também as empresas fazem investimento em complementação de MBAs, de várias formas, inclusive suprindo financeiramente para que a pessoa faça. Qual é o perfil dos formandos? E eu lamento ler isso para os senhores aqui. Grave despreparo técnico. Quem mexe com recursos humanos sabe disso. Eu dei aula há muitos anos em curso superior e muitas vezes eu pegava a turma de primeiro ano e eu via que aquela garotada chegava sem saber a língua portuguesa. As operações elementares de matemática também, mas eu nem digo isso. Mal sabem se comunicar. E aí aqueles mais talentosos conseguem se superar com autoaprendizado, mas
é muito mais difícil. Nós temos grave desatualização em relação às empresas, nas profissões abraçadas, em todas elas. Nós temos grave deformação ideológica de mercado, e eu não me canso aqui de sublinhar esse viés. Nós temos completo despreparo humanista, e aqui está o ponto que nós vamos explorar. Não se pode ter líderes cuja formação não tenha tido um mergulho nas humanidades. Aí eu falo de filosofia, eu falo das ciências humanas em geral, da sociologia, da ciência política. Eu canso de deparar com pessoas em postos de decisão nas empresas que não têm o menor discernimento para entender, por exemplo, o que acontece no meio político. E essa frequência desse gerente despreparado para a liderança reflete na sua própria família, reflete no seu meio, reflete daquilo que a Veja apontou na própria incapacidade de escolher uma escola para o seu filho. Isso é um drama nacional, é um drama geracional, é um drama que nos compete aqui discutir, mas mais do que discutir, resolver, enfrentá-lo. Nós temos, por conta do despreparo, a incompreensão do mundo como ele é. Vive-se numa realidade postiça. E ao longo desse dia de hoje nós vamos falar muito dessa segunda realidade postiça, que se sobrepõe ao real. As pessoas se tornaram incapazes de compreender o real. A ausência de perfil gerencial. O drama de grande parte de quem trabalha com RH é precisamente formar gerentes. E uma carência, portanto, de maturidade e de liderança. Isso é, a meu ver, uma grande descrição do que nós temos hoje. Então, qual é o ponto fundamental que eu quero aqui falar com os senhores? O que nós temos hoje, meus senhores e minhas senhoras, é que as nossas escolas de todos os níveis, elas são preparadoras de militantes. Da literatura que se lê, do discurso que se faz em sala de aula, e vimos as caricaturas que a Veja nos apresentou, que não são caricaturas por serem exceções, são caricaturas por serem caricatos mesmo. Mas é a regra. Eu vi isso, por exemplo, no Colégio Bandeirantes, onde eu tenho um filho estudando, um dos melhores colégios de São Paulo. É lamentável que aquela situação caricata se repita cotidianamente de norte a sul do país. Eu fui à escola protestar contra o dono do Colégio Bandeirantes porque o seu professor de geografia era um ignorante, um desqualificado, que estava mal formando meus filhos. Ele dava lição de manhã para meus filhos e à noite, no jantar, eu fazia o contraponto. Isso não tem cabimento. A instituição deveria fazer a coisa certa. E não o faz por quê? Porque se não o fizer, aquela criança está fora das condições para ingressar na universidade. É o drama. E qual o conselho que eu dei para os meus filhos? Eu falei, aprenda essa porcaria para repetir no vestibular, mas saibam que a verdade não é essa, a verdade é bem outra. E eu dava aula de história para ele. E o que nós deveríamos ter? Uma educação para a liderança, que é a formação de homens capazes. E o pré-requisito para ser um homem capaz é compreender o real. É jogar no lixo a formação da militância. E jogar no lixo a formação da militância é jogar tudo o que nossos filhos aprendem. Vejam, meus senhores. Em que pé nós estamos? É lixo. Lixo sobre lixo. Um drama. E eu estou falando isso dos meus filhos e dos filhos dos senhores. O que dizer do filho do homem comum? Nós não somos pessoas comuns. Nós somos da elite. Um homem comum que está na periferia, nessas escolas absolutamente incapazes de provê-los daquilo que deveria ser a sua missão. Então, o que é que nós temos? Nós temos um fenômeno muito interessante. Eu entendo que a maior parte dos senhores ouviu falar o nome desse filósofo italiano chamado Antonio Gramsci. E o Antonio Gramsci, ele é muito discutido em ciência política. Qualquer um dos senhores que sentou no banco da universidade no Brasil teve que ler Gramsci. Se não leu Gramsci, leu seus discípulos. Por exemplo, um homem chamado Norberto Bobbio, aqui na área do direito, todo mundo foi obrigado a ler esse pilantra. Pilantra. É um deformador da juventude. Mas quem não leu Antônio Gramsci não saiu da escola. Quem não leu Eric Hobsbawm, quem não leu esses discípulos do mal, vamos dizer assim,
Não saiu da escola. Mas o Gramsci não se resume ao direito, nem à história, nem à filosofia. Nem o Bob, nem House, nem outros seus discípulos mais. Ele está também na área da administração. Nós tivemos um modelo administrativo que, no começo, me espantava, eu não sabia a origem daquilo. Hoje eu sei exatamente o que é. Então, o que nós temos? Como é que Gramsci chegou à administração, ao business? E não foi no Brasil só, não. Pega Harvard, foi citado aqui, pega qualquer das escolas dos Estados Unidos. Dominou. Como diria a doutora Marlene Nogueira aqui na mesa, está tudo dominado, né, doutora? Mas o fato é o seguinte, nós temos um discurso contra a hierarquia e o poder corporativo. Há um democratismo gerencial. Quem já não participou de seminários aqui, pagando caro para alguns, não vou chamar de picareta, fica chato, mas alguns profissionais, para nos dizer o seguinte, o negócio é achatar a pirâmide, o negócio é democratismo. É, vamos dizer assim, uma importação das técnicas petistas para o ambiente corporativo. É um negócio que paga-se muito para isso. Segundo, um dos antídotos contra isso foi implantar sistemas estruturadores. Por exemplo, o ERP, embora foi desenvolvido aí nos anos 80 para cá, é uma maneira de dizer o seguinte, olha, a empresa tem dono, tem chefe e manda quem pode. Nós temos um frequente abandono da meritocracia para ocupar postos de gerência, por causa desse modismo e vamos dizer assim, do discurso sexista, o discurso gaysista, o discurso, de modo geral, como está na moda. Então, o que acontece? As empresas passaram a abandonar o critério da meritocracia, e eu sei disso, grandes multinacionais fazem isso. O sujeito vai assumir a gerência não porque é competente, mas porque é preto, ou porque é gay, ou porque é mulher, é isso, aquilo, outro. E isso contraria qualquer senso de justiça e contraria a necessidade de ter pessoas capazes. Então, isso é um erro. Isso prejudica a competitividade. É um negócio que tenta, às vezes, depois cometidos esses erros, aí a empresa vai investir em pós-graduação para corrigir o próprio erro que foi feito lá atrás. Você não consegue botar incapaz, enfim, sai caro o problema. Então, o que precisa para enfrentar isso? Precisa corrigir o perfil corporativo. Temos que fazer a escolha. A escolha é fazer a escolha certa. Eu gosto dessa imagem do filme Matrix. Todo mundo deve ter visto o filme, porque é um filme relevante. Aquele filme é uma grande, vamos dizer assim, exibição cinematográfica do mito da caverna em Platão. As pessoas não se dão conta disso. É muito importante. Eu gosto muito dessa imagem. Mas o que nós temos aqui? Especialistas alçados a postos gerenciais generalistas. Isso é um erro. Nós vamos discutir à tarde aqui, Ortega, o papel do especialista. Gerente especialista sabe muito de pouco. Gerente especialista, a mediocridade tomando decisões estratégicas. Quem está em empresa sabe o que significa isso. Gerente especialista, um decisor despreparado. Gerente especialista, a cegueira administrativa. Então, o convite que eu faço para os senhores é o que Platão fez aos homens maduros, aos homens que têm mais de 40 anos, aqueles que cresceram. É um convite à segunda navegação. O que é a segunda navegação, Platão? É uma expressão tomada dos navegadores da antiguidade. Você tinha duas navegações. A primeira navegação é a navegação de vela. Você põe lá, o vento leva, mas chega a calmaria, em que o cara está sozinho no meio do mar, revolto, e só sobraram os remos. Aí é muque mesmo. Então, a primeira navegação de um gerente é pegar a parte técnica, obter seu título universitário, muitas vezes pós-graduação. E aí ele chega aos 35 anos, 40 anos, um apogeu, quando ele passa a ser um gerente estratégico. Dificilmente você tem um gerente estratégico menos da cidade. E aí ele está sozinho diante de si mesmo. E só poderá ser um gerente estratégico pleno, capaz de tomar grandes decisões, se ele fizer a segunda navegação. O que é a segunda navegação? É ir atrás da tradição e das fontes do conhecimento superior, que não é o conhecimento superior de escola superior, é buscar a filosofia e a literatura de primeira grandeza no Ocidente. Aí eu falo de Camões, aí eu falo de Guimarães Rosa, aí eu falo de Shakespeare, aí eu falo de Goethe, de Dante, claro, Platão, Sócrates, Aristóteles, Ortega y Gasset, eu falo de Hegel, eu falo da grande literatura que
capaz de formar a alma das pessoas. Homens estratégicos são os homens que conduzem homens. Esses precisam fazer a segunda navegação. Para melhorar o perfil cooperativo, investimento em capacitação humanista, tem que fazer a segunda navegação dos gerentes, aprofundar o aprendizado literário e filosófico. A meta é transformar especialistas em generalistas. Formação de longo prazo, monitoração de autoaprendizado, porque essa formação, a segunda navegação, ela é solitária. Tem que ser feita na tranquilidade do lar, no gabinete de trabalho. Portanto, a minha sugestão para as empresas, substituição de atividades motivacionais baseadas em neurolinguística, que é um lixo ocidental, por encontros humanistas. Está cheio de gente faturando milhões de dólares com neurolinguística no Brasil, vendendo cursos para muitas empresas, e provavelmente alguns senhores compraram esses serviços aqui. Pagaram caro e compraram gato por lebre. A meta, o gerente como um homem sábio, condutor de outros homens. É isso, meus senhores.